Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Estamos começando o mês de maio, mês das mães. Aliás, desde já, deixo aqui o feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, em especial, claro, a minha mãe. No próximo domingo, agora dia 10 de maio, comemoraremos o Dia das Mães. Então, um beijo para minha mãe que assiste os programas aqui, o Evangelho no Jefa, todas as quartas-feiras. E um beijo a todas as mães do mundo, aquelas encarnadas, as que estão desencarnadas também, porque mãe continua sendo mãe, independente de estarmos aqui, encarnados ou desencarnados. Então, que seja uma noite de muita luz e de muita paz e de uma singela homenagem a todas as mães do mundo. Vamos fazer a nossa prece de abertura para começar as nossas reflexões de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que os nossos amigos nos ajudem a melhor compreender as lições de hoje e que da melhor maneira possível a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje estamos encerrando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Falei, que a gente estava lendo mensagens sobre o duelo, A gente começou dia 8 de abril, A primeira mensagem sobre o duelo. Lemos mensagem de Adolfo, Santo Agostinho, um espírito protetor, Francisco Xavier e hoje de Agostinho. Mensagem de Agostinho em Bordeaux, 1861, para finalizarmos aqui o nosso capítulo 12. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma questão fútil, joga com a vida que recebeu de Deus e com a vida de seu semelhante, que somente a Deus pertence, é 100 vezes mais culpado que o miserável, que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, invade uma casa para lá roubar o que lhe convém e mata aqueles que se lhe opuseram ao seu desejo. Este é quase sempre um homem sem educação, tendo apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Eu acrescentaria que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem, por desculpa, o arrastamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, então, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar o seu adversário da forma mais segura. É verdade que ele próprio também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nisto se vê um ato de coragem e de desapego à vida. Mas haverá verdadeira coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo é resíduo de um tempo de barbárie, na qual o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma maior apreciação do verdadeiro problema da honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. E aí tem uma nota aqui, uma observação. Os duelos se tornam cada vez mais raros e se ainda vemos dolorosos exemplos, o número não é comparável ao que era anteriormente. Um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre as preocupações necessárias. Um sinal característico dos hábitos e dos costumes dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou o culto de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse costume revela o abrandamento dos costumes e é curioso seguir a sua graduação, desde a época na qual os cavaleiros nunca cavalgavam sem armaduras de ferro e lanças em punho, até o uso de uma simples espada que depois tornou-se um ornamento, acessório de uniforme, e não mais uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que enquanto os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, hoje eles se ocultam. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove, enquanto antigamente não era notado. O Espiritismo extinguirá esses últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Olha, me permita, pelo amor de Deus, quem sou eu para discordar de Kardec? Mas essa nota de observação que está aqui
é difícil da gente, às vezes, não entender, né? Entender a gente entende, mas diante daquilo que a gente tem visto ultimamente, infelizmente as pessoas ainda, né, muitos ainda não conseguem entender que o melhor caminho para a paz é o amor, é o entendimento, né? A gente ainda vê, infelizmente, pessoas se duelando virtualmente das formas mais absurdas possíveis. A gente ainda vê, né, e aí concordo com o texto, né? A gente ainda vê hoje pessoas marcando encontros e com o tempo necessário de parar e refletir para não agir dessa forma. Porque como o texto fala aqui, um ladrão, por exemplo, que invade a nossa casa, que rouba, e infelizmente às vezes até comete um crime, né, mata alguém, às vezes essa pessoa está fazendo por um desespero, está fazendo por desespero, por desconhecer as leis de Deus. Claro que essa pessoa precisa ser punida aos olhos dos homens, né, de acordo com as leis dos homens. Nenhum crime deve ficar impune. E infelizmente a gente vê muita impunidade, né, com pessoas, com animais. Né, infelizmente hoje quem comete um crime contra um animal dificilmente vai preso. Existem leis para proteger os animais? Sim. Mas as coisas ainda não estão do jeito que nós gostaríamos, nós que amamos os animais. Mas é claro, aí a gente tem que ver um outro ponto de vista. Há 20, 30, 40 anos atrás, quem cometia um crime contra um animal, dificilmente acontecia alguma coisa, dificilmente a pessoa era mostrada. Hoje, nós temos, né, câmeras para todo quanto é lado, pessoas filmando, muitas vezes, esses absurdos, e aí, quando é mostrado, pelo menos aquela pessoa, né, fica ali, né, ó, aquele lá cometeu um crime. Ainda que as leis humanas não punam com rigor, mas pelo menos as pessoas ficam ali sabendo que aquela pessoa cometeu um crime e cabe a nós denunciarmos todo tipo de crime. Cabe a nós fazermos a nossa parte enquanto cidadão e quando a gente presenciar alguma coisa errada, a gente relatar para as autoridades, sim. Ah, mas vai virar estatística. Mas vamos fazer a nossa parte, para que um dia realmente as coisas aconteçam, para que um dia realmente as coisas mudem. Então, essas mensagens que a gente viu do duelo, né, resumindo todas elas, nos mostram, né, que nós precisamos amar mais. Acho que esse é o resumo de tudo aquilo que a gente leu aqui nos últimos programas. Né? Enquanto o orgulho, a vaidade predominarem nos corações humanos, a gente ainda vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Nós não temos que compactuar com isso de forma alguma. E nós temos sim que combater os duelos dentro das nossas possibilidades. Então, vamos agir, vamos fazer a parte que nos cabe. Então, encerramos aqui o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, iniciaremos o capítulo 13, que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição,
e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.